Boa noite a todos. Uma segunda-feira com uma temperatura um pouquinho mais próxima do que era para ser, depois de uma semana de verão. Que possamos ter uma noite agradável de estudos, nos prepararmos para mais uma semana de caminhada. Hoje, no estudo, eu vou voltar um pouco aos conceitos de psiquismo, das leis universais que nos regem. Eu venho falado muito na ligação do psiquismo com a nossa saúde e eu acho que está na hora da gente voltar um pouquinho para os conceitos. Muita gente que iniciou nas últimas semanas não tem esse conteúdo. Então, rogamos o amparo e a proteção da espiritualidade que sempre nos orienta, que possamos trazer conteúdos de valia para a nossa caminhada. Lembrando que 2020 foi eleito como ano do Evangelho pelo CEPA, pela sua importância, é uma ferramenta muito útil para essa nossa caminhada. Uma, por ser um repositório de leis universais. Se a gente se ater apenas às questões morais, que é o que o Evangelho segundo o Espiritismo aborda, a gente não precisa se preocupar muito se a gente realmente, além de saber, seguir, viver o que está ali nessas orientações. E nesses estudos a gente procura esclarecer quais são essas leis universais, como elas funcionam, como nos afetam, e isso nos ajuda a conseguir botar em prática, quando a gente traz a razão para o nosso lado, quando a gente entende algo, a gente tem mais força para botar esse algo em prática, porque a gente compreende que somos os maiores beneficiados de fazê-lo. Então, o projeto Vida Consciente surgiu de uma constatação que as pessoas vinham na casa buscar atendimento e eram atendidas, resolviam seus problemas e dali 6 meses, 1 ano, estavam de volta com mais ou menos os mesmos problemas. Então, os atendimentos não estavam surtindo o efeito que a gente objetivava. E aí foi feito um estudo, esse estudo se iniciou lá em Lages, na Associação Vida Consciente, foi criada para isso, e chegou-se à conclusão de que há uma necessidade grande de, além do atendimento, a gente conscientizar a pessoa do porquê ela está vivendo aquilo, de como ela atraiu aquilo, qual é a parte dela nessa cura, porque um atendimento não é algo mágico, não é tirar com a mão e pronto. Então, a pessoa sendo preparada para o atendimento, para que esse atendimento tenha um efeito mais duradouro. Então, conscientizar do que é a vida, do que a gente está fazendo aqui, e sair da condição de escravos e nos tornar senhores da nossa vida. Porque nós somos escravos de hábitos, vícios, culpas, medos, condicionamentos, crenças, conceitos, preconceitos, automatismos, conveniências, as nossas verdades. E isso impede a gente, muitas vezes, de ter uma vida mais harmoniosa. Então, se a gente começar a viver conscientemente, que é a proposta também da filosofia oriental, de viver no aqui e agora, se a gente começar a vivenciar isso, a vida fica mais tranquila. A gente está no comando do nosso destino, de tudo que acontece com a gente. Ou pelo menos se não tem condições de controlar, pelo menos a gente compreende o que é e consegue lidar com a situação de uma forma mais tranquila, sem revoltas, sem aquele sentimento de injustiça.
Então, basicamente, o que a gente precisa entender são essas leis universais que regem a nossa vida. São divididas em 3 grupos. O primeiro é a lei de causa e efeito. Então, o que é essa lei de causa e efeito? Ela está contida nas grandes religiões. Aqui eu vou trazer a orientação do Evangelho, da orientação cristã. Né? O orai e vigiai, o perdoar 70 vezes 7 vezes, pagar o mal com o bem, amar os inimigos, se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra, não julgar, amar ao próximo como a si mesmo. Então aqui ele está falando dessas leis. A lei de causa e efeito é essa aqui. Amar ao próximo como a si mesmo, porque numa das vidas seguintes o próximo vai estar no teu lugar e você na posição dele. E ele vai poder devolver para você o que você fez para ele. É esse mecanismo que a providência divina utiliza para a gente aprender que não é melhor que o outro. Essas posições vão se invertendo de uma vida para outra. E como estamos aqui na Terra em transição, significa que estamos no final de um período letivo. Então já passamos por todas as disciplinas, por todos os aprendizados. A gente já esteve na condição masculina, feminina, num corpo branco, negro, amarelo, vermelho, numa situação mais privilegiada de ensino e outras onde éramos privados da intelectualidade, noutras de trabalho mais braçal, de outras de trabalho no ensino. Então, em todas as situações a gente já passou para entender que ninguém é melhor que ninguém, que a gente deve respeitar a todos indistintamente, do mais importante ao mais humilde, porque esse importante e humilde é uma posição relativa de uma vida. Na vida seguinte, o mais humilde pode ser o mais importante, e o mais importante o mais humilde. E aí como é que a gente fica, né? De repente, uma pessoa humilde dessa existência é alguma pessoa que nos foi muito cara em outra. E depois que a gente sai dessa experiência chamada vida, quando a gente se deparar com a pessoa do outro lado, a gente vai ficar envergonhado, né? Poxa, por que eu tratei com superioridade essa pessoa que me ajudou tanto, né, em outra existência? Então, nós somos os maiores beneficiados de seguir essas orientações. No segundo grupo, são as leis do psiquismo. Então, aqui a gente traz o entendimento da psicologia e psiquiatria acadêmica, juntando com o conhecimento espiritual e compreendendo melhor a nossa natureza, né? O que a gente é, o que a gente está fazendo aqui. Então, a psicologia estudou muito os complexos, o inconsciente coletivo, a compensação, reflexo, self, individuação, ânima e ânimo, sombra, arquétipos. E essas observações do inconsciente humano, principalmente pelo Jung, não que os outros não tenham dado contribuições, mas ele acabou esmiuçando mais o inconsciente, e a gente comparando o que ele observou no inconsciente com as informações e com o que a gente observa nos atendimentos, foi o que mais explicou o que a gente encontra. Então essas leis do psiquismo estão muito ainda no início do seu estudo, da sua observação, comparado às outras áreas de conhecimento. E esse entendimento das leis do psiquismo nos auxilia nessa caminhada, a entender por que a gente é assim, por que eu penso dessa forma, por que eu tenho essas reações em tais situações e diferentes reações em outras, ou com tais pessoas, reações diferentes de outras. Então, por que a gente funciona desse jeito? E entendendo isso, a gente vai conseguindo contornar essas situações, resolver o que dá para ser resolvido, compreender o que não dá, e tendo uma vida mais tranquila, assumindo as rédeas da nossa vida, não nos deixando mais levar por automatismos.
Também a lei de sintonia vibratória, essa serve muito para o nosso dia a dia. É o orar e vigiar, né? A gente tem que estar antenado com o que a gente está se sintonizando, porque isso afeta diretamente a nossa qualidade de vida. Então, a física quântica trouxe à tona esse assunto da ligação do nosso pensamento, do que a gente vibra com o que a gente atrai para a gente. Então, tudo que eu penso, tudo que eu vibro, tudo que eu estou ligado, eu vou atrair situações semelhantes. É um magnetismo energético, eu vou atrair essas situações para mim. Então, na prática, o que isso quer dizer? Se eu estou, por exemplo, com dificuldades financeiras e fico pedindo ou rezando para pagar dívidas, eu estou vibrando dívidas e vou atrair mais dívidas, porque eu estou pensando em pagar dívidas. Então, eu só vou pagar dívidas se eu tiver dívidas. Então, a gente precisa, conhecendo essa lei, inverter esse pensamento e sim mentalizar uma saúde financeira. E tanto para a saúde física também. Se eu ficar pensando em curar doenças, eu vou atrair doenças, porque o meu desejo é curar doenças. Eu só vou curar doenças se eu ter doenças. Então, cuidado com o que a gente pensa, porque o universo não entende gramática, ele entende vibrações. Então, se eu pedir para curar doenças, está indo a vibração de doenças. Então, sempre mudar essa vibração. Quando a gente quer lembrar alguém, a gente diz, não esquece de tal coisa, você está vibrando um esquecimento e geralmente as pessoas esquecem. Então lembre de tal coisa, sempre ter a vibração positiva, sempre ver o copo meio cheio, sempre procurar trazer isso para o nosso dia a dia. Outra situação também da lei de sintonia vibratória, a gente pode trazer também para a nossa alimentação. Se um alimento que eu estou preparando, se eu estou preparando ele com raiva de alguém, ou com raiva de ter que estar ali preparando esse alimento, eu estou envenenando ele. Então a minha vibração é transferida para o alimento, porque eu estou fazendo. Então, mesmo que eu compre um alimento orgânico, um alimento saudável, se eu prepará-lo com raiva, eu vou estar transformando ele num veneno. E o contrário também é verdadeiro. Se eu não tiver acesso a um alimento orgânico e trazer para dentro de casa um alimento que foi cultivado com agrotóxicos, mas se eu, ao prepará-lo, estiver preparando ele com amor, com agradecimento, essa vibração de amor, que é a mais alta de todas, que penetra em todas as demais, ela desfaz essas ligações subatômicas ali, e invertendo uma dessa ligação, aquele agrotóxico deixa de ser prejudicial. E você acaba transformando algo venenoso em algo saudável. Por isso que Jesus, uma das razões dele ter falado, né, não é o que entra pela boca do homem que torna impuro, é o que sai. Então, o teu pensamento, o que sai de você, o teu pensamento, é o que você cultiva no teu campo íntimo. Então, o orar e vigiar está muito ligado a isso. Cuidado com o que você deixa entrar no teu campo mental, porque isso afeta diretamente a tua vida, a tua qualidade de vida. Então, compreendendo esses 3 grupos de leis aqui, eu consigo ter uma vida melhor. Eu compreendo o que eu estou fazendo aqui, eu entendo que nada é acaso, eu entendo que tudo que passou, o que eu passei não foi azar, não foi injusto, tudo teve um motivo e um objetivo, que geralmente é de aprendizado, não é de castigo. E compreendendo isso, a vida fica mais tranquila. Aqui falando daquela primeira lei de causa e efeito, né? Ela está em todas as grandes religiões do mundo. No cristianismo, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. E Jesus resumiu no amar ao próximo como a si mesmo.
Está lá no confucionismo também, na China, não faças aos outros aquilo que não queres que eles te façam. Ou no hinduísmo, não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito, causar-te a dor. Então essa ideia aqui está em todas as grandes religiões, que é o início de todas elas. Então, cada profeta que foi o que materializou essa regra, que trouxe para o povo que ele estava imbuído de, ou que ele estava responsabilizado por auxiliar, ele colocou de acordo com o povo poderia entender. Mas a ideia central é a mesma. Depois a gente, como o povo acabou se apoderando dessas leis e das religiões e fez o que a gente fez, geralmente com o objetivo de poder, de mando, e a gente deturpou tudo isso, mas o princípio de todas elas é realmente divino. Então, independente da religião que a gente tem, o importante é a gente vivenciar o que ela prega. Não é só professar, é vivenciar. Aqui um exemplo da lei de sintonia vibratória. Se foi uma experiência do Masaru Emoto, um pesquisador japonês, a experiência dele foi a seguinte: ele pegou vários frascos com a mesma água pura, e colocou ela em contato com vibrações diferentes, com uma vibração de agradecimento, de ódio, de músicas. E depois disso ele conseguiu fotografar a cristalização dessa água. A água, ao congelar, ao iniciar o seu congelamento, ela começa a formar cristais de gelo. São microcristais. E com um equipamento especial ele conseguiu fotografar essas formas. Então, quanto mais elevado é a vibração que ela estava ligada, mais simétrico, mais bonitos eram esses cristais. E quanto mais densas e prejudiciais essas vibrações, menos simétricos, aliás, aqui sem nenhum arranjo, né? Então, olha a diferença de você acordar o dia e agradecer e de você acordar o dia com raiva e reclamar. Nós somos, num corpo adulto, em torno de 70% água, né? Olha o que um acesso de raiva faz com todo o teu corpo. O nosso corpo tem um sistema de autodefesa muito, muito forte. Mas se você ficar minando e bombardeando o teu corpo com vibrações de reclamação e de raiva durante a vida inteira, você acaba gerando um câncer, uma doença grave aí, e desestabilizando todo o funcionamento que era para ser saudável. Então, nenhum corpo resiste a uma vida inteira de desmandos sobre ele, né? Tanto de pensamentos quanto de hábitos também, né? Então, a importância da gente cuidar do nosso corpo. Então, muitas vezes, o que a gente colhe mais para o final da vida não tem muito a ver com a vida passada, com vidas passadas, e sim com o que a gente fez do corpo nessa existência. Aqui aquela ilustração que eu sempre mostro no início dos estudos, né? Depois a gente volta para ela. Mas aqui ilustrando o nosso inconsciente, né? A parte consciente, que é o que a gente tem acesso, e toda uma outra parte muito maior, inconsciente, que nos afeta diretamente. Então a vibração daqui chega até o consciente, a gente não percebe diretamente, mas sente a vibração, sente a resultante do que está ali. E aí a gente fica com raiva de alguém e não sabe por quê. Tem aquela primeira impressão negativa sobre alguém, não fui com a cara daquela pessoa, e não sabe por quê, mas a origem geralmente está aqui, nesse inconsciente. Então cada uma dessas figurinhas aqui, a gente chama de personalidade. Pode chamar de vida passada, pode chamar de antepassados,
como em algumas terapias, mas independe do nome que a gente dê, é a mesma coisa que está sendo trabalhada aqui. Aí, no nosso estudo nós vamos chamar então isso aqui de personalidades ou personas. Então, o conceito dessas personalidades múltiplas, porque são múltiplas, tem várias delas no nosso inconsciente, são as personalidades vividas em outras existências, têm identidade própria, aparência própria, hábitos próprios, idade, até polaridade sexual distinta da atual. Essas personalidades despertam ativadas por algum estímulo desencadeador qualquer. Pode ser um vício, uma vibração, uma imagem, um cheiro, um olhar, um tom de voz, um som, uma provocação, um ataque, um descontentamento, uma humilhação, um medo, um trauma. Pode ser uma viagem, pode ser uma pessoa que você conheceu, pode ser um filho que está chegando perto para nascer, ou seja, o espírito do filho, né, que vai ser o próximo filho, está ali perto. Então, tudo isso podem despertar essas personalidades, essas vivências que estão no nosso inconsciente. Então, a princípio, elas estão, as que não têm a ideia do que acontece com elas, estão hibernando e acordam por um estímulo desencadeador, por um gatilho. Então, não são simples autômatos ou formas pensamentos, ou um filmezinho de uma vida, não. Tem poder de decisão, de autonomia de ação, conhecimentos diversos, ou seja, além desses que a gente tem, e força mental bem ou mal desenvolvida e direcionada também. Então, essas vidas passadas que estão no nosso inconsciente vibram ativamente, ainda estão presas na experiência de vida que tiveram. Via de regra, não perceberam ainda que o corpo delas morreu. Ainda estão presas lá no tronco, ou a ganância, a corrupção, ou a nobreza, ou a mendicância, ou a infantilidade, ou a deficiência, ou a religião. Então, presas àquela situação, nos transmitem vibrações que não condizem com o que a gente está vivendo hoje. Então, isso gera uma defasagem. A gente sabe uma coisa, mas sente outra diferente. E a proposta nossa é trabalhar todo esse inconsciente para que se equilibre o saber e o sentir. Então, quando todas essas vivências estiverem conscientes do que a gente está fazendo hoje, a nossa vida fica mais tranquila, elas vão cooperar para o que a gente está fazendo hoje, não lutar contra. Então, essas existências aqui afetam a gente diretamente. Aqui uma imagem desse grupo de personalidades de duas pessoas, então num relacionamento. Como isso funciona num relacionamento? Eu chamo isso aqui de mecanismo da discórdia ou concórdia. Então, se eu compreendo isso, eu vou ter mais chances de me dar bem com as pessoas, de me relacionar bem. Se eu compreendo, eu vou estar criando discórdias desnecessariamente, por não compreender o funcionamento do ser humano. E aqui em cima um conceito do que é amor. A gente está longe ainda de entender o que é amor. A palavra amor está muito deturpada. Na doutrina espírita, uma das bases é a caridade. Fala a doutrina que fora da caridade não há salvação. Caridade foi definida por São Paulo como amor, ou pelo menos algo mais próximo do que a gente pode entender do que é o amor, lá naquela epístola aos Coríntios, né? Se não, mesmo se soubesse, se falasse todas as línguas, inclusive as dos anjos, sem amor eu nada seria, né? Se doasse todas as riquezas, então caridade não é doar, dar esmola ou doar riquezas, porque ele diz, mesmo se eu doasse tudo que tivesse, sem amor eu nada seria também. Então, o que é amar? Eu trouxe aqui um conceito que talvez fique um pouquinho mais fácil da gente compreender. Amar é olhar para alguém que pensa,
que vive e que age diferente de você. E conseguir respeitá-la, essa pessoa, compreendendo-a, sem prejudicá-la mental, emocional, fisicamente. A doutrina espírita lá na codificação, fez uma pergunta: o que Jesus entendia por caridade? E a resposta curta, mas muito profunda. Dividiram em 3 pontos. Boa vontade, benevolência para com todos, ou seja, boa vontade para com todos, não só para com os nossos, para com os que pensam igual a gente, para com os que são do mesmo partido, da mesma religião, da mesma etnia, do mesmo país. Não, para com todos, boa vontade para com todos. O segundo ponto, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, você não vai julgar, você vai ser indulgente. E o terceiro ponto, perdão das ofensas. Mesmo que a pessoa fazendo algo errado me atingir, eu ainda vou perdoá-la. E agora a gente compreende o porquê. Porque se alguém conseguiu me ofender, é porque eu também fiz algo para ela. Porque senão a lei de causa e efeito não permitiria que ela conseguisse me atingir. Então, se eu vivencio isso, essa boa vontade para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, eu estou seguindo a orientação do Evangelho e vou ter vidas cada vez mais tranquilas, inclusive a partir desta. Então, num relacionamento, se eu entendo isso, eu vou compreender o outro. Ele não é só essa parte que ele apresenta, que ele mostra para mim. Ele tem todo um inconsciente ligado a ele que o influencia. Então, se desse lado aqui eu estou me relacionando com essa pessoa e essa pessoa lá no passado foi alguém que traía, eu posso sentir a vibração da traição do outro lado e não confiar, mesmo que essa pessoa hoje esteja com a proposta de ser fiel. Então, se eu fizer um julgamento dela, eu estou impedindo ela de ter um relacionamento saudável, porque eu estou com um preconceito, julgando-a e com um julgamento de que ela é infiel, de que ela vai trair, mesmo que já traiu. Eu sinto, é verdadeira essa vibração que eu estou sentindo de que ele tem a traição nele. Mas ele veio com a proposta nessa vida de não trair mais. E está cumprindo. Outra situação profissional, por exemplo, essa pessoa aqui é um vendedor, é um corretor de imóveis, por exemplo. E eu aqui do outro lado vou lá com ele tentar fazer um negócio, comprar um imóvel. Mas eu sinto que ele lá no passado era alguém que passava as pessoas para trás. Então eu não sinto confiança nele e não vou fechar o negócio. Mesmo que nessa existência ele veio para ser correto, para ser honesto. Então, se eu não compreendo isso, eu vou ter esse preconceito dele, esse pré-julgamento, e não vou fazer o negócio com ele, não vou fechar o negócio com ele por não sentir essa segurança, essa confiança. Então, essa pessoa que primeiro precisa perceber isso e tratar esse eu que passava a perna nos outros lá no passado, para que essa consciência não esteja mais vibrando ali e não prejudique o trabalho profissional dele. E o outro, se compreendesse isso, poderia fazer um bom negócio, não fez por sentir desconfiança e não compreendeu o funcionamento do ser humano. Então, nós somos muito, muito complexos. Por isso, não julgar, por isso, ser indulgente e o perdoar. Dessa forma, a gente tem muito mais chances de não errar. E essa última gravura aqui nós vamos abordar na próxima semana. Eu achei que ia dar tempo de chegar nela, mas na próxima ela é um pouco complexa também, mas para dar apenas uma ideia do que ela relata toda o nosso plano evolutivo, né? Toda a nossa evolução, desde
da criação como centelhas divinas, como mônadas divinas, fazendo toda essa descida vibratória, chegando até o ponto onde a gente está agora, e iniciando esse retorno a Deus, né? E tudo que está envolvido nessa escalada evolutiva, relatada muito bem pela parábola do filho pródigo, né, que saiu de Deus querendo conhecer o mundo e foi se afastando de Deus até chegar ao ponto mais distante dele. E depois viu que realmente onde ele estava era o bom, mas ele não ia saber isso sem experiência. Então ele precisou passar por isso. E depois iniciou sua jornada de volta a Deus. Nós estamos nesse ponto aqui em que a gente lembrou que tem uma origem divina e quer voltar para lá, mas a gente está muito carregado ainda de tudo que a gente fez até chegar nesse ponto aqui. Mas na próxima semana a gente elabora um pouco mais essa ideia aqui. Então, encerrando o estudo de hoje com um passe à distância, pedindo auxílio aos trabalhadores do CEPA ligados aos passes que nos auxiliem nesse momento. Como eu sempre falo, que o passe não se ressente da distância, basta que cada um de nós esteja receptivo a essas energias. Então, mentalizando uma semana abençoada, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, auxiliando na canalização dessa energia, sentindo essa onda de energia descendo por todo o corpo, do alto da cabeça, descendo, deixando em cada célula a energia que cada uma precisa para o seu funcionamento saudável, desintegrando qualquer obstrução energética, qualquer energia densa que esteja prejudicando a livre circulação de energias do nosso corpo, nos sentindo mais leves, ampliando essa energia para toda a nossa residência, para todos os que convivem conosco, para o nosso trabalho, para os companheiros de trabalho. Que tenhamos todos uma semana abençoada, que possamos ser lá fora a mudança que a gente tanto quer do mundo, que possamos ser fontes de energias de harmonia, de paz, de compreensão, de tolerância, principalmente nesse momento agora tão necessitado disso. Então, que tenhamos uma noite, uma semana abençoada, que assim seja.